Vamos falar, vamos chegar lá no majestoso, que é o primeiro assunto aí da nossa roda aí do programa. Corinthians 1, São Paulo 1. Marcão também acertou o placar, eu também acertei o Vocês placar. foram de empate também. Fomos de empate também, era o mais. Assim, eu fui numa opinião, pra mim, positiva, porque em Itaquera, nessas condições Quando que você deu o estavam. palpite, você falou. Foi o palpite da semana Era, passada. era uma impressão positiva, mas É, depois do resultado, você Então, continuou não, ainda não. achando? Vamos chegar lá, Tá, vamos chegar lá. Mas, assim, devido às circunstâncias, o nosso palpite foi positivo, tá. porque o Corinthians com o time montado, Sim, com o jogando time fora de casa. descansado até, porque a gente nem previu isso no meio da semana, mas o Corinthians poupou quase todos os titulares na derrota lá pro Bragantino. Bragantino, né? Foi Corinthians barra Kaká 0, É. Bragantino 3, né? Show do John John. E assim, a gente vê esse jogo de dois prismas, né, gente? A gente vê o Sim. jogo no prisma maior, que é a situação dos dois clubes, tudo que o São Paulo tá passando, enfim, a perspectiva negativa que se criou. Danilo tava lá em Mirassol, depois Sim. da estreia melancólica do São Paulo. Nossa São Paulo ainda tava em 2005, em 2025, 2025, não é. tava em 2026. Aliás, a gente parece que não tinha virado a página. É. E aí tem a perspectiva do jogo, né, Marcão? Marcão, vou dar a primeira palavra pro Danilo. Claro. Danilo, o que você viu nesse clássico Corinthians e São Paulo que você pode destacar aí para toda a nossa torcida Tá. aí de São Paulo? Vou começar pelo final, né, pelo meu sentimento de frustração de ter tomado aquele gol no último minuto praticamente ali, e aí passa aquela impressão que o São Paulo, impressionante como não consegue, segurar, né, como às vezes parece que assusta no final ali, tinha totais condições de sair com a vitória nesse jogo, mas não foi um grande jogo, né, o Corinthians teve muitas oportunidades, acho que o melhor em campo de São Paulo, a gente pode dizer que foi o Rafael, na minha opinião, né, o Rafael salvou o São Paulo por diversas oportunidades ali, o Arboleda foi muito mal, né, a impressão que eu tenho e a gente conversando lá na rádio também hoje de manhã, que o Arboleda, parece que perdeu um pouco o jeito de jogar com 2 zagueiros, né, parece que jogou tanto com nesse sistema de três zagueiros, com o Crespo, que ele estava meio perdidaço, assim. Mas dá pra destacar o Rafael, que foi muito bem, e o Danielzinho, né, que cara, que jogador bom, cara, que jogador bom, que surpresa boa que o São Paulo trouxe. Parece que tá em casa. Eu estava vendo hoje os times que ele já passou, cara, e ele só jogou acho que jogou um jogo no Atlético Mineiro, se eu não me engano, lá no começo de carreira, então é um jogador que já chegou num time grande muito tranquilo, Pode-se dizer que com 2 jogos e meio já virou jogador imprescindível nesse esquema imprescindível do Crespo, titular, né? né, não tem Titular, é ele, o imprescindível. Marcos Antony, mais E o 9, Rafael e o Rafael e mais 8, vai, vamos nessa. Porque é uma surpresa muito boa a contratação do Danielzinho, mas o São Paulo tinha condições de ter saído, de ter segurado esse jogo, né. O Tapia, não dá para cobrar do Tapia um desempenho como a gente tinha do Caleri, por exemplo, um centroavante de ofício, mas o Tapia foi muito bem ontem, eu acho que ele conseguiu desestabilizar o time São do 4 Corinthians. gols em 2 Exato, jogos, em 2 jogos como titular. exatamente, tá se 4 gols esforçando muito, cara. em clássico. Então Né? tem que destacar o trabalho do Tapia também, que tecnicamente não é um craque, mas está se esforçando muito. Mas eu acho que logo, logo, quando o Caleri tiver totais condições, a gente vai ter um ganho exponencial aí, né, nesse time. Porque o Caleri sabe fazer uma parede melhor, sabe chamar a atenção de 2 zagueiros ao mesmo tempo, abrir espaço para um Luciano, para um Lucas vir. Então. Mas o jogo de ontem acabou sendo um empate justo pela partida que aconteceu, né? E também destacar o Lucas Moura, que não está indo tão bem ainda, né? Estamos esperando do Lucas um trabalho melhor, ainda fisicamente parece que ele ainda não está 100%. Preocupa um pouco para a temporada. Será que o Lucas vai voltar a ser aquele Lucas? Né? Será que ele vai voltar a entregar o que o São Paulino espera? Mas pensando no macro, como você disse, fora de casa, depois de uma vitória importantíssima contra o São Bernardo, tá de bom tamanho esse empatinho. E você, Marcão, você comentou o jogo, né? Uhum. O que você achou desse gol tomado no último minuto? Mais um gol tomado aí de São Paulo. São Paulo estava prestes a fazer a segunda vitória, né? Em Itaquera. E também a formação. A gente discutiu muito aqui nos últimos programas a incapacidade do Crespo de mudar a formação, de tentar alternativas, né? O time estava um pouco engessado, aconteceu isso com o Zubeldia também. Você mesmo falou que depois que o Zubeldia foi pressionado, que ele chegou a mudar e sobreviver um pouco mais do São Paulo. Você gostou da escalação, da formação? Como é que você viu o jogo de Itaquera? Concordo com o Danilo a respeito da análise. Para mim, um empate justo, né? Apesar do gol no final ali, que dá esse sentimento realmente de frustração.
principalmente pelo que foi o segundo tempo, né? O São Paulo ele conseguiu cadenciar, conseguiu controlar bem a partida. Eu acho que no primeiro tempo, o grande nome, para mim, o grande nome do jogo foi o Rafael, fez pelo menos 3 grandes defesas no primeiro tempo, e no segundo também aquela cabeçada do André Ramalho logo no comecinho, também foi fundamental. Mas de uma forma geral, no segundo tempo, o São Paulo conseguiu, né, tocar bem a bola, valorizar bem a posse de bola, e com isso achei que a vitória estava encaminhada. Depois, num lance fortuito ali, a bola bate, rebate dentro da área, o Bidon acaba empatando, e isso, né, gera no torcedor ali aquele sentimento realmente ali de copo meio vazio. Mas pelo que foi o jogo, ô Perrone, eu acho que o empate tem que ser valorizado. A gente sabe a dificuldade que é jogar lá em Itaquera, sempre é difícil, e dessa vez não foi diferente. Inclusive, eu vou te falar, se tem mais 10 minutos de jogo, não sei se o São Paulo seguraria esse empate. Então, o grande problema, eu acho que o São Paulo, esse aspecto psicológico do time, principalmente em clássico quando toma gol, vocês vão se lembrar aquele jogo contra o Palmeiras lá no Morumbi, que, sei lá, 20 minutos toma 3 gols do Palmeiras. É brincadeira. Então, os jogadores do São Paulo precisam ter mais concentração, né? A hora que acaba de tomar o gol, entender rápido o que tá acontecendo, tipo, numa dessa, valoriza, cai no chão ali, segura um pouco mais, né, pra poder assimilar o golpe, e com isso aí você controla, entre aspas, os ânimos, né? Mas de uma forma geral, Perrone, eu gostei também da escalação, né? Eu acho que essa variação, o Crespo ele começa contra o Mirassol num 3-5-2, contra o São Bernardo ele já começa num 4-3-3, metendo o Ferreirinho e o Luca aberto, que é, pra mim, quando o São Paulo precisa propor o jogo, é a melhor formação. Principalmente no Morumbi. Exato, eu acho que assim, você ter 2 jogadores de velocidade e de jogada individual pelo lado, quando você não tem um meio de campo, que hoje, infelizmente, a gente não tem um meio de campo tão criativo, muito em função do Marcos Antônio não ser um meia de criação, quando ele joga com 3 volantes, ele adianta um pouco mais o Marcos Antônio para fazer essa função, na minha opinião, e não tem esse cacuete. O próprio Lucas Moura, como o Danilo falou, não tá 100% fisicamente, também compromete o desempenho do Lucas, então eu acho que nessa condição, hoje o São Paulo, para propor o jogo, precisa ter 2 jogadores de velocidade e de jogada individual pelo lado, que é o caso do Luca e do Ferreirinha. Ontem contra o Corinthians ele já mudou para um 4-4-2. Então mete um meio de campo ali no losango com o Bobadilha, né, mais plantado na cabeça de área, Marcos Antônio e Danielzinho servindo ali como segundos volantes, e o Lucas mais à frente encostando no Luciano e no Tapia. Então eu gostei dessas variações, o Crespo está mostrando, pelo menos nesse começo, uma versatilidade e um repertório maior do que a gente tinha visto já no final do ano passado. E vamos lembrar, né, também que o campeonato começou quase na semana passada, né? Tá todo mundo ainda em pré-temporada, tá todo mundo dosando energia, alternando o jogador, sabe? Seria injusto, por exemplo, se o São Paulo perdesse ou o Corinthians perdesse, que se plantasse uma crise logo no começo da temporada, né? É que o São clássico, né? Eu quase imaginei que que o Corinthians iria entrar em crise agora, porque olha só, se o Corinthians perdesse do São Paulo, e o Corinthians tem agora um clássico contra o Santos. O Corinthians, se não me engano, dos próximos 5 jogos, né? 2 são em casa só. Os outros 3 são fora, sendo que tem clássicos ainda. Tem clássicos, né? Não é clássico. É clássicos, então, né? Seria a gente pior, já tá na metade do campeonato. Exato, agora, quarta-feira, amanhã é metade do campeonato, porque amanhã começa a rodada. Então já é a metade do campeonato, tudo embolado, o Bragantino em primeiro lugar, né? São Paulo em 10º, tá né, fora dos da 16, zona, só que o São Paulo tá com 4 pontos, tá com a mesma pontuação do com 3 jogos em casa. Isso, com os 3 jogos em casa. Então, Portuguesa, Santos Primavera. e Primavera. Exato, então, poxa, dá pra fazer 9 pontos, dá pra ganhar do Santos no Morumbi, pelo amor de Deus, entendeu? Então vai ser um jogo chato, mas dá pra fazer 9 pontos em casa aí tranquilamente. Tranquilamente não, porque é São Paulo Futebol Clube. Exato, mas dá pra fazer os 9 pontos em casa. Acho que sim. É como eu falei pra vocês, são 2 prismas aí. Um prisma maior que, se você chegasse no começo, no jogo logo depois do jogo no Mirassol, ou então até antes, e falasse São Paulo vai ganhar, vai empatar com o Corinthians em Itaquera, tá todo mundo falando assim, difícil, hein? Difícil com o time que tá, ainda mais perdendo do Mirassol do jeito que perdeu. Sim. Ninguém apostava aí em pontos, não só contra o Corinthians, em pontos em clássicos do São Paulo. Tá aí a importância daquele gol do Luciano contra o São Bernardo. Naquele gramado pesado, dia chuvoso, jogo truncado, aquele gol foi muito importante para essa sequência aí, desse empate contra o Corinthians, para a atuação que teve nesse fim de semana. Se tivesse empatado contra o São Bernardo em casa, nossa senhora. Não, e a pauta logo depois do jogo contra o Mirassol, de todos os programas, era que São Paulo ia cair ou não. Porque são 8 jogos só, né? A gente tá chegando no 4º jogo, brigando lá no meio, né? Pode subir ou não. Hoje, se terminasse hoje, o Palmeiras ia jogar contra o Corinthians no mata-mata. Não sei se vocês viram. Palmeiras segundo lugar e o Corinthians, se não me engano, em sétimo. Iria jogar contra o Corinthians no mata-mata. Palmeiras ia ser desclassificado, mais uma vez, né? Com certeza, né? Porque os caras não conseguem ganhar do Corinthians. Não consegue. Mas assim, e no prisma menor, porra, não pode, né? Você tá segurando até os 40 minutos, gente. É mais uma lição que o São Paulo insiste em não teimar. E eu vou explicar pra vocês por que eu acho que o São Paulinho tem que ficar frustrado, né? Mais do que contente.
Acho que, na verdade, acho que nenhum dos dois gostaram de ter ganhado um ponto só, Não. né? Porque o Corinthians também tem um outro ponto aí do Corinthians que eu já vou falar com vocês. Mas no ponto do São Paulo, porra, eu assim acho, assim, gostei da formação, Marcão, acho que tem que ter essa variação, mas o Crespo demora muito pra mexer e demorou de novo no clássico, sabe? Vendo que o Corinthians tava pressionando, bem ou mal, mas estava pressionando, tava com a bola, tudo. São Paulo deixou o Corinthians com a bola no segundo tempo, sabe? São Paulo pegou e falou assim, ó, joga aí, vê se você consegue fazer o gol em mim, Sim. né? Pô, puta, tira os cansados do ataque, coloca faz um 4-3-3, sai do 4-4-2 do Losango e faz um 4-3-3, põe os dois pontas lá, explora, porque os dois laterais do Corinthians estavam em cima. Mas aí você abre o time. Você tira um jogador no meio de campo, tá preenchido com 4 jogadores. Se tira um desses jogadores pra colocar mais um ponta e toma o gol que nem tomou, aí o torcedor que hoje reclama, que nem você tá falando a respeito da substituição, ia falar, mas tá vendo? Tava ganhando o jogo, pra que foi tirar um meio campista pra colocar um ponta? Então, tem muito engenheiro de obra pronta que às vezes aparece sendo oportunista. Não tô dizendo que é seu caso, mas assim, tem muito torcedor que às vezes, tipo, a hora que acontece, ele pensa naquilo. E aí o cara faz aquilo que o torcedor pensou e depois não dá o resultado que ele esperava, ele vai fazer, tá vendo? Eu falo pra você porque o Luciano tava já cansado, o Lucas saiu porque tava cansado, entendeu? Então, assim, cara, poderia ter mexido. Eu acho que o Crespo ainda demora um pouco pra... Sim, isso é fato também. E o sentimento do torcedor foi de um time pragmático, sabe? Acovardado, vamos dizer assim. Sabe, no segundo tempo o São Paulo não jogou. O São Paulo criou uma oportunidade com o Luciano. Aquele gol, aquela bola na área, né? Que o Luciano cabeceia pra fora, o Tapia até tenta pegar. E no mais nada, né, gente? Assim, eu acho que faltou um pouquinho de combate e de mostrar que poderia jogar no contra-ataque também. Quando o Ferreira entrou também não jogou nada, né? O Ferreira foi mal. Foi mal. Então, se você vamos dizer, colocasse o Ferreira com 15 minutos do segundo tempo, ele ia fazer alguma coisa diferente do que ele fez, dos minutos que ele teve? Eu acho que não. Também não então, sabe, tipo, eu acho que é muito mais uma questão de postura e falta de concentração esse gol que levou, do que propriamente e falha individual. A falha do Alan Franco, que deu o bote errado. E o Arboleda também perdido no lance. Né? Você viu falta de concentração no finzinho, né? E aí entra isso que o Danilo falou também. Talvez essa variação agora de abdicar, de jogar com 3 zagueiros e você jogar numa linha de 4 com 2 zagueiros ali só por dentro, querendo ou não, muda o posicionamento, muda a área de cobertura. Tudo isso vai ter que ser reencaixado ali, treinado novamente para voltar a ser o que era quando jogava Arboleda e Alan Franco. Entre nós, eles não estão tendo muito tempo para treinar. É jogo atrás de jogo. Lógico, hoje descansou. Hoje amanhã descansou. faz um treino para jogar na quarta, porque quarta não tem treino. Exato. Então é difícil. O atleta fica perdido. Pensa que não, cara. Muda muito o posicionamento defensivo da equipe, dos laterais. Então atrapalha, sim. Às vezes eles perdem um pouco a noção e atrapalham dentro de campo.